Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta semana. E hoje, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi até Chapecó, conseguiu uma importante vitória sobre a Chapecoense por 2-0 e o Atlético massacrou o Flamengo por 4-1 no Independência. Comigo aqui no estúdio, o retorno dele, moçada, Josias Pereira. Tudo tranquilo, Leandro? Vamos falar sobre essa rodada aí do fim de semana do futebol mineiro aí no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro conseguindo se livrar, né, um pouquinho do perigo ali do rebaixamento, e o Atlético cada dia mais na perseguição ao líder Corinthians. É verdade, foram 30 segundos de desespero para a torcida do Cruzeiro, né? Já que o time havia... A resposta foi bem rápida. E o Fabiano foi lá e resolveu o problema rapidinho. Ele conhece dos caminhos da Arena Condá. É verdade. Mas antes vamos falar do Atlético. O Atlético, após ser goleado pelo Santos, 4-0, lá na Vila Belmiro, conseguiu uma excelente recuperação e venceu o Flamengo por 4-1. Josias, o que aconteceu com o Atlético quando conseguiu dar uma resposta imediata para sua torcida? Pois é, foi muito imponente essa vitória do Atlético, né? Começando aí com um belo jogo do Dátolo, né? O Dátolo realmente brilhou nesse jogo, nesse final de semana contra o Flamengo, além de marcar um belíssimo gol, né? Que ele deu uma caneta, ele aplicou uma caneta no Pará e depois acertou um chutaço no ângulo ali do Paulo Vitor, totalmente indefensável. Fora isso, ele também deu assistências também nessa partida, bela atuação do Gemerson, também do Vitor. O Dátolo acima da média. Acima da média. Não dá para não justificá-lo com um futebol de grande qualidade. Até uma resposta também, porque o Dátolo vinha sendo um pouco criticado, talvez por ser um jogador mais técnico, um pouco lento também durante as partidas. Ele precisava de um jogo desse para mostrar realmente que ele tem capacidade de assumir essa camisa 10 do Atlético e levar o time aí às vitórias e principalmente buscar o título brasileiro, né? Porque o Atlético nessa perseguição ao Corinthians, o Atlético já entrou em campo já sabendo que o Corinthians tinha vencido o Santos, né, pela manhã, e aí o Atlético precisava da vitória, né, para continuar nessa perseguição. Então foi um jogo que o Atlético mostrou mais uma vez que tem totais condições de seguir aí lutando para ser campeão brasileiro, para ser bicampeão brasileiro, e mostrou também que tem capacidade técnica de dar respostas também, principalmente após aquela goleada sofrida no meio de semana, que deixou a torcida do Atlético um pouco assim com o pé atrás em relação ao time. Mas aí no domingo veio a resposta e a torcida voltou a acreditar também, até porque o Corinthians tinha perdido também no meio de semana e isso deu uma balançada nas coisas. A questão toda é que o Atlético também está dando um azar danado, né? No dia que o Corinthians perde, ele vai lá e não consegue também impor seu ritmo e vencer o Santos. Mas a derrota para o Santos, na minha opinião, é um impacto do que tinha acontecido no Clássico. O Clássico foi horrível para o Cruzeiro e para o Atlético do ponto de vista físico. Então as equipes se doaram bastante, correram muito atrás da bola no Mineirão, chegaram na quarta-feira, ambos exaustos, e o resultado a gente viu o que foi. O Cruzeiro empatando com o Vasco em 2-2 em casa e o Atlético sendo goleado pelo Santos. Mas o importante é que o Curitiba havia vencido o Flamengo e meio que amoleceu um pouquinho para o time do Atlético, né, Josias? Isso, foi o Mané Garrincha lotado, quase 70 mil pessoas, né, no estádio, e o Flamengo começou talvez a sua derrocada ali justamente nesse jogo, né, porque vinha muito embalado, aquela expectativa em alta principalmente da imprensa carioca, né, colocando o Flamengo para cima, que talvez até buscaria o título brasileiro, repetindo o que aconteceu em 2009, mas aí tomou um choque de realidade A torcida é inacreditável, né? Isso. Mas é como você falou, choque de realidade, porque se o Flamengo vence o Curitiba, o que era a expectativa do que girava em torno daquele jogo lá em Brasília, né, José, lá no Mané Garrincha, o Flamengo chegar pro Atlético já babando para tentar vencer um dos maiores rivais fora de casa, né? Isso. Mas não foi isso que aconteceu. O Atlético conseguiu se safar bem no início da partida, quando o Vitor pega mais um pênalti, né? Isso, pênalti. Pênalti bem pegado. Ele agarrou a bola, né? Isso. Tá certo que o batedor também, o Alan Patrick, também recua a bola pro Vitor, né? Uma coisa que a torcida do Flamengo até reclamou, né? Porque, teoricamente, o Guerreiro teria que assumir essa função. Mas ele não bateu, então... Isso. Mas é que o Guerreiro também tá voltando de lesão, voltando de seleção peruana, então ele ainda tava voltando a um pouco da realidade do que era o futebol naquele momento, né? E não foi o caso, o Alan Patrick bateu, o Vitor pegou e aí colocou fogo na partida. Aí o Atlético cresceu e conseguiu, principalmente com o Gemerson, né, Josias, com 2 bolas jogadas na grande área, fazer os 2 gols da vitória.
e aí sacramentou um triunfo que é importantíssimo, já que nessa busca contra o Corinthians, vale lembrar que o Corinthians está sempre vencendo as partidas, né? E venceu nesse domingo mais uma vez diante do Santos. E é claro que a gente sabe que o Corinthians é favorito à conquista do título brasileiro. 5 pontos nessa altura do campeonato não são se jogar fora, né, Josias? O que eu acho que é importante é o Atlético diminuir a diferença até o confronto direto, no dia 1º de novembro. A partir desse dia, aí vê o que faz. Se passou à frente, tenta administrar. Se não, tenta correr atrás de novo, ou aí já não tem jeito mais. Mas, na minha opinião, é tentar alcançar a equipe do Corinthians até o dia 1º de novembro. O que é alcançar a equipe do Corinthians? Estar a pelo menos 2 pontos da equipe alvinegra paulista nesse dia, né, Josias? Isso, porque será importantíssimo essa toada que os dois times farão até chegar ao dia 1º de novembro, né? O Atlético com jogos importantes, o Corinthians também. O Corinthians que depende dele mesmo, né? Sim. Para continuar mantendo essa diferença, o Atlético que precisa vencer e também torcer para que o seu rival direto, o Corinthians, perca os seus jogos. Vale lembrar que nessa disputa, na minha opinião, minha avaliação também, vai ficar entre Atlético e Corinthians mesmo, porque o Grêmio é um time bastante irregular agora, né? Está se mostrando um time irregular agora, né? Perdeu do São Paulo, agora perdeu do Palmeiras. É difícil para o Grêmio, a gente sabe como que são as coisas para o Grêmio. É um time que não vence também um campeonato brasileiro. Um campeonato mas importante é porque o Grêmio sofre, acho do mesmo mal que o Atlético sofre, mas a questão do Grêmio é um pouco mais grave. É a falta de plantel, é a falta de elenco. O Atlético tem na equipe titular um timaço de futebol. Mas quando vai repor, você perde um pouquinho da sua qualidade técnica. Isso. No caso do Grêmio, a mesma coisa. Você perde jogadores importantes como o Douglas ou como o Luan, o Grêmio não tem quem pôr. É diferente, por exemplo, do Corinthians, que até o momento tem um elenco mais satisfatório nesse sentido, mas tem perdido jogadores importantes por lesão. Por exemplo, já não tem o Luciano. Isso. E aí o substituto está sendo Wagner Love. Wagner Love está dando conta? Não deu. Em compensação, soube, por exemplo, ir atrás do Luca, na Série B, que ainda é jogador do Cruzeiro, né, Josias? Não, o Luca que conseguiu dar a vitória para o Corinthians nesse domingo. Mas a questão é essa. O Grêmio peca pelo ponto de vista de plantel. O time não consegue jogar. Isso. Verdade. Isso complica bastante. O Roger que vai ter fazendo um bom trabalho no Grêmio, né? Colocando uma equipe que muitos desacreditavam e lutando mais uma vez, pelo menos pela classificação Libertadores, que é uma coisa bem mais plausível ao Grêmio nesse momento, já que as outras equipes que estão ali atrás, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, até mesmo o Internacional, estão ainda oscilando no campeonato e isso pode favorecer o Grêmio nesse momento. É verdade. Eu vou pedir para o Sidão está buzinando ali na minha frente, falando que já temos 10 minutos de programa e tal. Sidão, toca aí a tabela pra gente, por favor. Não é nem o Sidão que está colocando a tabela pra gente, é o Fausto, né? O Sidão só tá ali trocando imagem e tal. Exatamente. Mas vamos embora, 27ª rodada, temos o Palmeiras 3, Grêmio 2, Inter 1, Figueirense 1, Ponte 3, Fluminense 1, Goiás 3, Joinville 0, Corinthians 2, Santos 0, Galo 4, Flamengo 1, Avaí 2, São Paulo 1, Vasco 2, Sport 1, 0 Chapecoense, 2 Cruzeiro e o Atletiba terminou 2-0 para o Coritiba. E aí tá a tabela de classificação, temos o Corinthians na ponta com 57 pontos, o Galo na segunda posição tem 52, o Grêmio 4 pontos atrás tem 48, seguidos do Palmeiras que tem 44 pontos. Virando a página, temos o Cruzeiro na 13ª posição com 33 pontos e a zona de rebaixamento começa com o Chapecoense com 31, o Figueirense tem 28, o Vasco tem 23 e o Joinville tem 23 pontos, Josias. Pois é. E aí a 28ª rodada começa no próximo sábado, temos um grande clássico, viu, Josias? Fluminense e Goiás, Grêmio e Avaí, Santos e Inter, Atlético Paranaense e Ponte Preta, Figueirense e Corinthians, Joinville e Galo, Flamengo e Vasco, o clássico carioca, o clássico paulista agora temos o São Paulo e o Palmeiras, o famoso choque rei, né, Josias? Isso. Cruzeiro e Coritiba e Sport Recife e Chapecoense, Josias. Pois é, rodada importante aí para todo várias mundo, coisas, né? né? Para todo mundo, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Pois é, campeonato mostrando muito bom esse ano. O pessoal falando de mata-mata, que bobagem, né?
Tá Quanta bem bobagem. disputado, né? Tanto a parte de cima Quanta quanto a bobagem. parte de baixo. Quanta bobagem. Isso. E agora a gente vai falar um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu ontem a Chapecoense 2-0. Fabiano Josias e Rafael Lima, né? Gol contra. O William chutou no meio da área, o cara foi lá e mandou pra dentro, ajudou o Cruzeiro, né? E aí a vantagem é que o Cruzeiro conseguiu, não vou falar que ele conseguiu abrir 2 pontos, que ele manteve a vantagem que ele tinha. Mas a vitória é muito importante porque o Cruzeiro agora pega o Curitiba em casa. Isso. Então é um jogo de confronto direto em que o Cruzeiro precisa se fazer dono mesmo do Mineirão, né, Josias? Vencer o jogo para tentar ir de vez, escapar da zona do rebaixamento. No meu cálculo, faltam ainda 3 vitórias. Isso, para dar. O problema é que esse ano eu acho 3 vitórias. Que a linha de corte ali do brasileiro vai ser bem baixa, né? Porque as equipes, se bem que agora estão ganhando, todo mundo está ganhando, né? Pois é uma dúvida que eu tenho, porque os times começaram a ganhar, Isso. mas esses times não vão manter essa toada até o final do campeonato. Não vão. Eu acho que o Vasco e o Joinville já podem dar adeus. Ele não sei, talvez o Vasco consiga uma reação histórica. Talvez. Já tem uma campanha até melhor que do Talvez. Fluminense, quando escapou do rebaixamento. Né? Mas ainda é cedo para falar que o Vasco vai conseguir isso. É que o problema do Vasco para a saída da zona de rebaixamento são 8 pontos. Isso. Não vão tirar 8 pontos em 10 jogos. Isso. Não vão. Não adianta todo o Vasco encher a nossa paciência, falar mal da gente, mas não vai conseguir. Não tem como conseguir. O Vasco, vão comparar com o Fluminense. O Fluminense virou exemplo para tudo, né? O Fluminense só tinha Fred e Conca naquele time, sabe? Quem que o Vasco tem, Josias? Tem, é difícil. Quem que o Vasco tem, Josias? O time do Vasco agora tem jogadores assim que são o Nenê, né? Mas o Nenê não vai conseguir jogar esse campeonato. E tem um detalhe, o Vasco cometeu um suicídio, na minha opinião, continuando na Copa do Brasil. Porque ele joga no meio de semana agora. Cruzeiro e Curitiba vão ficar, tô dando exemplo, tá, gente? Cruzeiro e Curitiba vão treinar a semana inteira. E aí? Pois é o que complica o Vasco, mas talvez seja alguma forma do Vasco dar uma resposta também. A sua torcida. Pelo menos com título. Já que eliminou o Flamengo, né? Agora continua então, pelo menos com título. O São Paulo, que é até engraçado, né? O São Paulo, o Osório poupando jogadores para a Copa do Brasil, né? E o São Paulo brigando ali pelo G4. E a torcida do São Paulo indignada com o Osório por conta dessas modificações. Deixou o Pato no banco, né? Ou melhor, nem relacionou o Pato, né? Pois é, cara. Coisa estranha, né? Então, assim, estranha para os brasileiros que já são acostumados a ter um time titular e os reservas. Agora, para ele que vem de uma outra filosofia, não existe reserva. A questão é que no Atlético Nacional, é bom a gente também deixar claro aqui para o torcedor, até mesmo do São Paulo que ouve e vê a gente, que o Atlético Nacional, ele disputou na verdade, 4 campeonatos por ano, a Libertadores, o Campeonato Colombiano, a Copa Colômbia e a Copa Sul-Americana. 3 desses campeonatos acontecem no segundo semestre. Então é jogo terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo. Quando varia é quarta-feira, um sábado. Então eles têm praticamente 3 jogos por semana e é difícil do cara manejar a equipe. Então ele tem um elenco grande, um elenco de 35 jogadores e mais ou menos do mesmo nível e trabalha eles da melhor forma. Tanto que o Atlético Nacional foi campeão colombiano e chegou à final da Copa Sul-Americana e perdeu para o River Plate. Isso. Então é uma filosofia diferente que nós não estamos acostumados, mas a questão é que aqui o futebol é muito mais equilibrado. O Atlético Nacional é a grande força do seu país, então é muito mais fácil trabalhar isso de uma maneira mais tranquila, mais confortável, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, é claro que ele vai tomar coco para Avaí, vai tomar coco para Sport, vai tomar coco para todo mundo. Chapecoense, né? Ah. Então é complicado, a situação do São Paulo na minha opinião, ele tá sim chutando o balde do G4, mas a situação do Avaí, por exemplo, que venceu, já melhorou muito, né, Josias? Esse aqui é o problema que o Cruzeiro tá tendo que enfrentar aí, né? Porque venceu a Chapecoense, ficou 30 segundos ali no rebaixamento, um desespero para o seu torcedor, mas a resposta foi bem rápida. O Fabiano marcando esse gol. O Fabiano que é um jogador que agora vem se mostrando até mais confiável, porque a imagem que tem do Fabiano é aquela expulsão na semifinal do Campeonato Mineiro, né? Que ficou dele. Mas é um jogador bom, tem um bom porte físico, é bom na defesa, né? Entrou bem no Clássico, quando o Ceará acabou sentindo, deixando a partida.
E Não, ele também já jogou de zagueiro, né, no Cruzeiro. Exatamente, no Clássico ele foi crucial, porque ali o Mano aumentou a altura da sua defesa. O né? problema é que o Manuel e ele bateram cabeça naquele gol do Atlético, do Carlos, mas até o Manuel teve um pequeno desentendimento com o Fabiano nesse lance aí, mas de qualquer forma o Cruzeiro venceu, deu um alívio para o seu torcedor que estava bastante preocupado com a situação da equipe. E a questão da vitória ontem é que todo mundo ganhou, né? Então, Isso, se todo então mundo ganha, você tem que ganhar mesmo, senão se desce. Porque foi ganhando todo mundo mesmo, o Goiás ganhou, Curitiba vencendo, o Avaí vencendo. Todo mundo vencendo. O Vasco venceu, o Vasco gente? vencendo, só o Joinville que não conseguiu muita coisa. Mas de qualquer forma, foi A importante. Ponte venceu. A Ponte venceu, bateu lá, né? O Fluminense que tá na O Fluminense draga. desceu. O Fluminense começa a ficar preocupado aí, que o rebaixamento já tá encostando aí no Fluminense. O Cruzeiro tá um ponto do Fluminense. Isso, agora o Cruzeiro foi muito bom pro Cruzeiro, porque pelo menos acabou com aquela história, né? Porque o time estava jogando bem, já vinha mostrando uma evolução, mas não conseguia vencer. Bem, não pode falar que foi bem, mas é um jogo seguro, Isso, talvez, né? Uma evolução, precisava ganhar, não estava perdendo também, mas é bom ganhar, conquistar os 3 pontos para não ficar numa situação tão complicada. Então volta a campo agora no final de semana, no domingo, pegar o Curitiba às 18h30 no Mineirão. É um jogo importantíssimo, é uma espécie de final para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro precisa vencer o Curitiba para abrir distância do Curitiba e ver o que vai acontecer na rodada. Exatamente. Né? E a chance dele se dar bem é muito boa. Tô até cruzando as pernas aqui, viu, Sidão? Viu? Posso deixar assim, cruzada? Então tá bom. É importante porque os líderes do campeonato pegam adversários diretos do Cruzeiro, né? Isso. O Figueirense pega o Corinthians. E o Atlético vai encarar o Joinville. Isso. Então, o Cruzeiro pegando o Curitiba, são 3 jogos em que a lógica é darem os favoritos, né? Então, aí o Cruzeiro abriria uma distância considerável nesses jogos. A questão é, o Cruzeiro vai conseguir ganhar? O Cruzeiro ganhou do Vasco. Mas o Vasco também se mostrou uma equipe que tem ascensão. Tarde, tá, torcedor do Vasco? Tarde. Mas, em compensação, é uma subida de produção que preocupa quem está um pouco ali na rabeira, né? Que é o caso do próprio do Avaí, né? Do Avaí não, do Figueirense, dessa turma. Que tá ali bem próximo. Então, é um jogo muito importante. Cruzeiro vencendo, ele abriria uma distância, e aí nos meus cálculos faltariam 2 vitórias em 9 jogos, aí também vai pegar o Joinville em casa, vai pegar o Fluminense em casa. Também não dá, né, Josias? Ficar brigando. Já não ganhou do Vasco, já era para estar numa situação muito melhor, né? Era. Para aquele jogo lá, o Cruzeiro acabou marcando um vacilo novamente por bola alçada à área e a sua defesa vacilando, né? No primeiro pau foi a mesma coisa do Carlos ali, né? Eu ia perguntar do Fábio, mas não precisa, né? O Fábio também deveria ter pulado naquele lance, mas de qualquer forma... Falaram que foi a defesa ciclope, né, cara? Ele vai fazer defesa ciclope, né? Tentou... não vou fazer aqui porque é brincadeira, tá? Coitado do Fábio, mas de qualquer forma, agora também talvez até alivie um pouco essa questão do Fábio aí de renovação e tal, porque talvez esteja mexendo um pouco com o jogador... Né? Ele foi até eleito pela Footstats o melhor goleiro da rodada, né? Pois é. Então, vamos dar um crédito pro goleiro, vai? Dar um crédito pro Fábio, até porque ele já está há muito tempo aí no Cruzeiro. Então ele é tido como ídolo da torcida. E é um jogador que para muitos é intocável, né? Então, é intocável. Isso. Então, questão de renovação, eu acho que talvez a pedida seja um pouco demais para um goleiro da idade do Fábio. É porque é longo o contrato, né? Você vai fazer um contrato de um goleiro que já tem 34 anos? 34. 34, a gente olha aqui, tá, gente? Preocupa não. Mas pra renovar 4 anos, sabe? Então é difícil o problema também. É que eu acho assim, que também tem que ter a valorização pelo fato dele ser um ídolo do clube, né? Acho que a maioria dos esportes que a gente pega, assim, às vezes que o jogador vai ficando mais experiente, ele vai recebendo mais, vai ter uma valorização pro profissional, um plano de carreira. A gente procura assim. Fábio aqui, aparece Fábio Assunção. Depois o Fábio Fábio Assunção. Tá Fábio Assunção, sacanagem. O Fábio Assunção até apareceu no Rock in Rio esse fim de semana, né, Josias? Estava lá, soltinho. A turma lá no Rock in Rio, vendo Elton John e Rod Stewart, viu, Josias? Isso, pessoal animado. Realmente ele tem, a gente tinha razão, 34 anos, 34 anos. E ele faz 35 daqui 9 dias, viu, Josias? Vamos dar parabéns para você, pro Fábio. Então essa é a situação do Fábio, né? Mas acredito que ele vai renovar com o Cruzeiro, sim, até porque ele merece, né?
Isso daí. 22 minutos, Josias, é o que tá me Pois falando é. ali o... Acho que acabou, né? O Sidão, o programa tem que acabar, né? Porque Tem o que Sidão acabar. tá nos enchendo a paciência ali, O então... Sidão tá meio galhofa hoje. Ele tá meio complicado. zoeiro, não tá? Tá dessa zoeira da vida aí. Isso aí, viu, Sidão? Muito obrigado ele aí, viu? Ele tá igualzinho o juiz lá do Corinthians. Cara, no que jogo. coisa, hein? Que juizinho maluco. Ele tá tipo assim, o juiz... Ele não viu o pênalti, né, Isso. coitado? E aí o Bandeira foi lá, marcou... Bandeira não, tá, Josias? Auxiliar. O auxiliar vai lá, marca o pênalti e aí pergunta pro camarada quem fez o pênalti. Não sabe, né? Não sei, se vira aí. O melhor pra mim foi o Deus de Braz brigando com o Tite, foi realmente espetacular. Engraçado, por que o Zeca não virou e falou, amiguinho, fui eu que fiz o pênalti, deixa eu ir embora. Não tem futebol é assim mesmo, é muito malandragem. Tá envolvido. Mas fair play, Não pra quê, existe, né? Não existe isso, não. Pra que fair play, viu? Ele queria ficar suspenso no próximo jogo, entendeu? É verdade, é verdade. É isso aí. Futebol americano durante a semana, né? Durante a semana nós falaremos aí sobre essas 2 semanas, né, de futebol. 2 semanas de futebol americano. E Copa do Mundo de rugby? Copa do Mundo de rugby, jogos muito bons. Muito bons. Japão ganhando aí. Um milagre aconteceu. Gente, um milagre aconteceu na Inglaterra. Springboks ganhando da África do... O Japão que tinha vencido o último jogo de Copa do Mundo em 91. 91. E agora voltou a vencer uma partida, lembrando que o Japão é a próxima sede da Copa do Mundo de rugby. Tá aparecendo nas eliminatórias europeias, San Marino fazendo gol, fazia, sei lá, 20 anos fazia gol, todo mundo vai lá e comemora. Isso, brincadeira, foi muito legal. E fora os All Blacks ganhando da Argentina, os All Blacks que jogou muito bem a Argentina. Jogou muito bem, mas cansou, né? Cansou. Sentiu o problema do Grêmio, galera. A Argentina não tem reposição, aí o time cansa, dá ruim. Mas acho que a Argentina pode chegar aí na fase final, ainda acredito. Não, vai chegar entre nas quartas de final, eu te garanto. Só fica o dó do Uruguai, né? O Uruguai realmente Tadinho não aguentou. Uruguai. É o país de Gales jogando Tadinho em casa. Do Uruguai. Bom, então é isso, o internauta. O Sidão e o Fausto já estão ali olhando todo pra gente tá falando de rugby. Obrigado, Josias. Eu que agradeço mais uma vez a participação, mandando um abraço a todas as pessoas que nos acompanham. A todas as pessoas que nos acompanham. Já sei até pra quem você tá mandando um É, abraço. pode ser. Pode ser, né? Vamos falar nome, não. Aí vai os coraçãozinhos, assim. Coraçãozinho, né? Gracinha. Muito bom, né? Muito bom esse programa. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua atenção e até a próxima.